Percebendo que essa tinha que ser a resposta, o garoto pegou o espelho nas mãos e o inclinou para cima, em direção ao teto. Os 4 espelhos precisavam ser virados para cima ao mesmo tempo, e só então a magia escondida responderia e começaria a funcionar. No instante seguinte, o jovem herói se virou para Izukan, e ao lado dessa visão estava o imortal Gileias. Kang Seol encarou a deusa que dava luz a todos os seres vivos do mundo e pediu com respeito que ela revelasse o caminho correto para ele. Então, de uma vez só, uma escadaria espiral radiante, cheia de um poder esmagador, desceu pelo teto bem na direção de onde ele estava. O portão final do Hall of Rei enfim se abriu, e a aventura só terminaria quando o tempo acabasse ou quando o garoto pegasse sua recompensa. O jovem subiu na escada e começou a subir cada vez mais alto, seguindo o longo caminho em espiral para o alto. Um dos espectadores gastou 300 pontos de loucura, enquanto os outros discutiam entre si, ainda sem conseguir entender como Solman continuava avançando até tão longe. Quando finalmente chegou ao topo, ele encontrou uma enorme porta de metal diante dele, fechada com força e pesada pelo tempo. O jovem colocou a mão na porta, sentiu o frio da superfície metálica e então a empurrou devagar para abrir. Lá dentro, no fim do corredor, estava uma estátua de Smarran, com colunas enormes se erguendo dos 2 lados como guardiãs silenciosas. Smarran se virou para o bravo estranho que tinha entrado em sua câmara, como se já estivesse esperando por ele. Ela o recebeu calorosamente e disse que estava realmente feliz em ver um herói dentro do seu santuário. Kang Seol respondeu com palavras contidas de gratidão, mantendo a compostura sem tirar os olhos dela nenhuma vez. Então ela disse que queria recompensá-lo por ter atravessado com sucesso o Hall of Restraint. No instante seguinte, moedas de ouro e todo tipo de item útil começaram a cair diante do herói em uma chuva deslumbrante. O garoto observou tudo com cuidado enquanto a deusa o lembrava de ser sábio, porque ele só teria direito a uma única escolha. Kang Seol pensou consigo mesmo que resistir a uma montanha de tesouros, parecida com algo saído de uma história de Aladdin, com certeza não seria nada fácil. Uma escolha dessas exigia muita calma, bom julgamento e a capacidade de permanecer tranquilo diante da tentação. Afinal, o garoto não tinha como saber o que poderia ser útil nas provações que ainda o aguardavam. Ele ativou sua percepção e começou a analisar com cuidado cada objeto colocado diante dos seus olhos. Agora ele finalmente conseguia sentir o verdadeiro valor daquelas coisas. Quando essa habilidade fica mais forte, os objetos começam a revelar seu significado com mais clareza, e a sensação é incrivelmente vívida, quase real. Os espectadores começaram na mesma hora a insistir para que ele escolhesse a armadura, dizendo que ela podia ser vendida por um preço alto ou passada para Karuna. Além disso, o conjunto até parecia bem decente, e até o elmo não era nem de longe tão feio quanto poderia ter sido. Então, para a surpresa de todo mundo, o jovem se abaixou e pegou um pequeno lenço que estava ali no meio de todas aquelas recompensas chamativas. Os espectadores ficaram furiosos além da conta. Por que ele escolheria justamente uma coisa daquelas? Para eles, aquele cara parecia completamente irracional. Enquanto isso, Smarran perguntou como tinha sido a escolha e se ele se sentia confiante na decisão que tinha tomado. O jovem herói respondeu que tinha escolhido a Bandage of Insight, levantando a mão enquanto segurava o artefato com firmeza. Em Pandia, existiam clãs, associações e tribos conhecidas por possuírem olhos especiais, e cada tipo vinha com um poder diferente que permitia ao dono perceber algo único. Essa bandagem daria a ele olhos como esses, e um olhar tão afiado e penetrante com certeza cairia muito bem para ele. Smarran perguntou se havia mais alguma coisa que ele quisesse levar, mas o jovem respondeu calmamente que não precisava de nada além disso. Em resposta, a estátua declarou que Smarran sempre concede riqueza àqueles que permanecem modestos e contidos. Por causa disso, um enorme baú transbordando de tesouros inimagináveis apareceu bem diante de Kang Seol. Era uma recompensa adicional, e o jovem pensou que, mesmo sem abrir, já dava para perceber que havia ouro lá dentro, e esse tipo de riqueza certamente seria útil mais tarde. Mas antes de qualquer coisa, ele precisava ativar sua nova visão, então levantou a bandagem e cobriu os olhos com ela. No instante seguinte, o herói sentiu uma força esmagadora passar por seu corpo,
como se o interior da sua cabeça estivesse sendo rasgado violentamente. Exausto e abalado, o jovem caiu no chão, completamente atordoado com o que estava acontecendo com ele. Ele sentiu pulsos mágicos intensos envolvendo sua cabeça repetidas vezes, cada um mais forte do que o anterior. Ele nunca imaginou que a dor de despertar esse poder seria tão brutal, tão esmagadora e tão absurdamente difícil de suportar. Era como se a alma inteira de Kang Seol estivesse sendo queimada viva por dentro, e a agonia durou tanto que parecia que nunca ia acabar. Por fim, o jovem herói abriu os olhos devagar e olhou bem à frente, com o olhar agora ardendo com uma chama afiada, quase feroz. Ele começou a ver coisas que antes eram completamente invisíveis para ele. Sua visão claramente evoluiu. Agora, os níveis de monstros poderosos apareciam diante dele. Se continuasse treinando essa habilidade, no futuro seria capaz de identificar inimigos ainda mais fortes. Havia até a chance de que os níveis de itens valiosos também passassem a ser revelados para ele, e além disso sua habilidade de percepção tinha melhorado de forma drástica. Kang Seol sentiu na mesma hora que o mundo parecia totalmente diferente agora. O efeito dessa nova visão era muito mais forte e intenso do que ele tinha esperado. Com a ajuda dessa visão, ele agora podia evitar armadilhas que, de outra forma, poderiam pegá-lo de surpresa e acabar com tudo num instante. Enquanto isso, a perseguição não tinha parado e, em algum lugar atrás dele, um enorme machado pesado foi baixado contra o chão com uma presença sombria e ameaçadora. Borgo avançava na frente, enquanto seu único subordinado restante vinha logo atrás dele pelas ruínas. Por fim, o líder fixou os olhos à frente e murmurou que aquele rato realmente estava ali afinal. Um instante depois, eles ficaram cara a cara com Kang Seol, que perguntou calmamente para onde todos os outros tinham ido. Borgo soltou um resmungo cheio de desprezo e disse que era ele quem fazia as perguntas ali, enquanto esse moleque não tinha escolha além de responder e se preparar para morrer. Mas depois de uma breve pausa, sua fúria assassina só ficou ainda mais pesada. Então o monstro declarou que ele mesmo iria despedaçar Kang Seol e espalhar aqueles restos pelo campo sem a menor piedade. Em resposta a essa ameaça, Kang Seol apenas observou que agora só restavam 2 inimigos de pé. Esse único comentário jogou o Brutamontes numa fúria ainda maior, e ele gritou de novo que só ele tinha o direito de fazer perguntas, enquanto esse canalha insolente não tinha direito nenhum de abrir a boca. Então, no instante seguinte, Borgo ouviu seu subordinado dizer com empolgação que havia uma quantidade enorme de tesouro ali. Havia ouro, joias e pilhagem valiosa por toda parte, e o homem disse que, depois que matassem esse garoto, tudo aquilo poderia pertencer só a eles. Mas Borgo não compartilhou nem um pouco da empolgação do subordinado e, em vez disso, girou o machado com força total contra ele sem qualquer aviso. O homem não conseguia entender por que o próprio mestre estava tratando ele daquele jeito de repente e ficou completamente chocado. Borgo disse friamente para ele manter as mãos longe de tudo, porque cada pedaço daquele tesouro pertencia a ele e só a ele. Kang Seol percebeu na hora que havia algo muito errado no comportamento do oponente, mas Borgo cortou bruscamente e acrescentou que tomaria cada joia dali para si. O jovem herói respondeu num tom firme e sem medo que, se Borgo tinha tanta certeza assim, então podia ir em frente e tentar. Como um homem tomado pela loucura, o monstro estendeu a mão em direção às moedas de ouro empilhadas dentro do baú. Borgo também pegou a armadura sem hesitar, com os olhos brilhando numa mistura de ganância, obsessão e loucura. O canalha vestiu a armadura rapidamente e percebeu na mesma hora como ela era linda e como parecia sólida e resistente em seu corpo. Borgo declarou, cheio de alegria, que a armadura guardava um poder incrível, e que só de vesti-la ele já sentia uma força como nunca tinha sentido antes. Agora o Brutamontes estava absolutamente convencido de que poderia matar Kang Seol tão rápido que o garoto nem teria tempo de piscar uma vez. Então Kang Seol comentou, pensativo, que talvez ninguém nunca tivesse se dado ao trabalho de contar a Borgo o verdadeiro nome daquele lugar. O oponente franziu a testa, irritado, e exigiu saber o que ele queria dizer com isso e do que exatamente estava falando. Mas no instante seguinte, a estátua de oca atrás do jovem herói se ativou de repente e ganhou vida, explodindo em correntes de fogo mágico ardente.
A deusa claramente estava furiosa porque um miserável tão ganancioso e sem vergonha tinha ousado entrar naquele lugar sagrado. A estátua declarou que ele tinha falhado em resistir à tentação e que agora precisava pagar o preço por essa ganância. Borgo gritou de volta que a ganância era sua maior característica, que tinha vivido por ela a vida inteira e que, sem isso, jamais teria chegado tão longe. O Brutamontes Colossal estava convencido de que ninguém podia puni-lo, enquanto Ioka ardia em uma fúria selvagem e justa. No momento seguinte, o monstro foi atingido por um ataque mágico absurdamente poderoso que caiu sobre ele sem aviso. Uma explosão sacudiu o salão, e Kang Seol observou calmamente de lado enquanto a fumaça espessa começava a se dissipar devagar. A partir daquele momento, Borgo passou a poder usar todos os itens do Hall of Reign sem restrição, porque tinha sido marcado pela maldição de Izuka. Enquanto Kang Seol observava a explosão impressionante que tinha acontecido bem ao seu lado, ele acabou pensando em como tudo aquilo tinha começado. Por um breve instante, Borgo ficou ali parado enquanto as consequências do ataque se assentavam ao redor dele, antes de fazer seu próximo movimento. Como resultado daquele ataque, a força física de Borgo tinha aumentado drasticamente, fazendo seu corpo parecer ainda mais monstruoso do que antes. Ao mesmo tempo, todos os seus outros atributos caíram 50%, e Borgo se tornou algo como um servo fantasmagórico agora vivendo sob o controle dela. O vilão girou de repente, segurando com força uma lança mágica afiada na mão. No segundo seguinte, Borgo arremessou a arma com uma velocidade incrível e, com um assobio alto e uma precisão assustadora, a lança disparou direto para a frente. Kang Seol observou a arma vindo com foco total, com os olhos brilhando intensamente enquanto acompanhava sua trajetória. Se não fosse por seus instintos afiados e seu raciocínio rápido, Kang Seol teria morrido na hora com aquele ataque, mas por muito pouco conseguiu desviar a tempo. Imediatamente, o monstro soltou um rugido trovejante e avançou direto contra ele, balançando os braços enormes enquanto corria. Mas naquele momento crítico, Tirajamad surgiu através da fumaça, pronto para intervir e agir sem hesitar. O líder Troll afirmou que o inimigo já nem estava mais no controle do próprio corpo. A essa altura, o jovem herói conseguia ver com clareza cada uma das características do inimigo exibidas no painel do sistema. A interface mudou e, graças à sua nova visão, uma descrição incomumente detalhada de Borgo apareceu por completo diante dele. Naquele momento, o Brutamontes rosnou que tinha se tornado o que era agora por causa justamente daquele cara parado na frente dele. Por causa disso, ele jurou com uma certeza assustadora que iria despedaçar o inimigo aos poucos e não mostraria misericórdia nenhuma quando a hora chegasse. Mesmo assim, Jamad encarou o ataque do oponente de frente e bloqueou tudo com uma força tão esmagadora e uma facilidade tão absurda que o impacto pareceu quase inútil contra ele. Ele agarrou o inimigo sem soltar de jeito nenhum, enquanto Borgo gritava com a voz carregada de fúria e humilhação, exigindo ser solto na mesma hora. Mas o chefe Troll não tinha a menor intenção de deixar ele escapar e, com uma confiança brutal, tomou o controle da situação e prendeu as mãos do oponente no lugar. Com uma corrente pesada, ele o amarrou de vez. Então, no instante seguinte, Jamad desferiu um golpe monstruoso, tão poderoso que lançou seus inimigos vários metros para longe como se não pesassem nada. No caos daquela troca violenta, Borgo perdeu o braço, que tinha ficado preso com força na pegada esmagadora do chefe Troll. O monstro foi lançado para trás por vários metros, e enquanto cambaleava no ar, soltou um rosnado selvagem, rasgando a garganta, cheio de dor e fúria. Ele bateu no chão em alta velocidade, e a força da queda levantou uma nuvem grossa de poeira que se espalhou pelo salão. O vilão ouviu a ordem para se levantar, mas em vez de responder direito, reagiu apenas com uma hostilidade teimosa, como se recusasse a se curvar até naquele momento. O Brutamontes respondeu com nada além de um rosnado furioso. Então a escultura deu sua ordem, mandando que ele protegesse o salão e tudo que estava guardado ali, custasse o que custasse. Um instante depois, um poder mágico envolveu o corpo do monstro, colocando-o de pé de novo como se uma força invisível o tivesse puxado para cima. Kang Seol olhava fixamente para frente com uma determinação firme e uma expressão séria e concentrada, observando o oponente com atenção, sem o menor sinal de hesitação. Borgo declarou com orgulho feroz que era invencível,
e que seu dever era proteger o salão e cada tesouro escondido dentro dele. Jamais respondeu sem o menor medo, dizendo que simplesmente arrancaria Borgo em pedaços de um jeito tão completo que ele nunca mais conseguiria se levantar. Borgo, queimando de indignação, gritou de volta com fúria que o inimigo não tinha o direito de encostar um dedo sequer no que era dele. No momento seguinte, os dois se chocaram de novo, e o impacto entre eles explodiu com tanta força que faíscas voaram loucamente ao redor. Borgo levantou as mãos e tentou desesperadamente se defender da tempestade implacável de golpes que caía sobre ele sem parar. Então ele ativou seu controle de tesouros, e a conexão respondeu na hora, como se o poder escondido no salão tivesse despertado pela vontade dele. Kang Seol percebeu a mudança imediatamente e avisou seu lutador para tomar cuidado, sentindo que a batalha tinha acabado de ficar ainda mais perigosa. No instante seguinte, quando o golpe desabou sobre Jamad, ele ainda conseguiu a parar com uma velocidade inacreditável, reagindo quase antes mesmo do ataque se completar. Era um golpe mortal, um ataque que ativava totalmente o poder de Borgo, e ele explodiu para fora como uma onda de choque, causando ainda mais dano do que o próprio impacto. Borgo segurou um enorme martelo de ferro com as duas mãos e o balançou com uma velocidade e precisão assustadoras, fazendo a arma gigantesca parecer muito mais leve do que deveria. Então o inimigo desceu um ataque esmagador que acertou o lado deles com uma força devastadora e causou um dano num nível que eles nunca tinham enfrentado antes. Jamad foi arremessado para trás contra a parede, e quando suas costas bateram nela, um grito agudo de dor escapou dele por causa do impacto brutal. Kang Seol observou seu guerreiro com ansiedade, com o coração apertando por um momento, mas no fundo ainda acreditava que havia uma chance real de virar aquela luta. Enquanto isso, Borgo se virou para Kang Seol com uma satisfação cruel. Ao ver que o jovem estava ali sozinho, ele zombou e disse, em tom debochado, que era quase uma pena o jovem herói morrer num lugar tão miserável. Mas até ali, Kang Seol continuou calmo e com a cabeça no lugar, e a confiança silenciosa no rosto dele mostrava que seu otimismo não tinha se quebrado nem um pouco. Borgo, claramente irritado, exigiu saber o que exatamente o garoto achava tão engraçado numa situação daquelas, embora logo descartasse isso como nada além de raiva escondendo um destino condenado. O canalha convenceu a si mesmo de que o jovem simplesmente não conseguia aceitar o quão rápido a morte estava chegando, e era por isso que estava agindo com tanta insolência. Borgo ativou seu controle de tesouros mais uma vez e zombou de Kang Seol, dizendo que o medo já estava estampado nele, admitisse ou não. O monstro prometeu que, depois de tanta humilhação, a morte seria o fim mais vergonhoso possível para o jovem. Com essa ameaça cruel, ergueu sua arma para atacar. Mas de repente, Jamad saltou do chão e voltou direto para a luta, retornando com tanta ferocidade que parecia que a batalha tinha recomeçado naquele mesmo instante. O chefe Troll lançou um golpe aterrorizante direto no oponente, um ataque tão pesado e violento que parecia pronto para rasgar o próprio ar. Ele agarrou o inimigo com uma força de ferro e, com um sorriso de desprezo, declarou que covardes gananciosos nunca tinham conhecido de verdade o que era medo. Borgo rosnou de volta, tomado por uma incredulidade furiosa, dizendo que o Troll estava falando um completo absurdo e claramente tinha enlouquecido. Ao mesmo tempo, Jamad já tinha começado a reunir seu poder mágico, puxando aquela energia como uma tempestade e se preparando para fazer a própria terra tremer de terror. Num lampejo, ele esmagou a mão do oponente com uma força tão brutal que Borgo sentiu uma dor instantânea e infernal atravessar seu corpo. Jamad declarou com uma voz fria e dura que, mesmo que aquele corpo não fosse totalmente dele, a fúria queimando dentro dele ainda pertencia só a ele. Então ele se moveu com uma velocidade cegante e atacou de novo, mandando Borgo para longe, desequilibrado e girando pelo ar sem qualquer controle. Mas o chefe Troll não deu nem um segundo para o inimigo respirar e, depois de jogar o membro decepado para o lado, ordenou friamente que ele se levantasse. Borgo, engasgado de dor e raiva, conseguiu dizer com dificuldade que destruiria o Troll imundo, não importava o preço. Jamad pareceu até surpreso ao responder que era a primeira vez que ouvia alguém xingá-lo daquele jeito, porque normalmente, quando ele aparecia, as pessoas imploravam por misericórdia. Um momento depois, ele acrescentou que as coisas poderiam ter sido diferentes, porque quando alguém está à beira da morte, qualquer coisa pode acontecer.
Movido por pura fúria e uma determinação desesperada, Borgo atacou o inimigo mais uma vez e ativou seu controle de tesouros de novo no mesmo movimento. A lança mágica se soltou do lugar e disparou em direção a Jamad numa velocidade assustadora. Ao mesmo tempo, o monstro enfurecido declarou com total confiança que seu oponente estava prestes a morrer. Mas Jamad parou o ataque com perfeição, e a ponta da lança não conseguiu nem perfurar sua carne antes de ser desviada com um choque violento. Borgo xingou com a voz falhando, abalado, e dentro dele um ódio ainda mais sombrio e furioso começou a queimar. Mas o chefe Troll encarou aquele olhar com uma calma gelada, como se toda a violência, a dor e o caos ao redor não significassem absolutamente nada para ele. Jamad desviou com facilidade mais um ataque e comentou que seu oponente avançava desesperadamente em direção à vitória, sem perceber que cada movimento imprudente só o empurrava ainda mais fundo para uma armadilha mortal. Então, no segundo seguinte, Borgo recebeu um golpe tão esmagador que as pernas dele cederam, e ele caiu com tudo no chão. Jamad disse, com desprezo escancarado e uma fúria ardente, que seu inimigo até era rápido, mas instável demais, bruto demais e insignificante demais para sequer enfrentá-lo de verdade. Um instante depois, Jamad arremessou Borgo direto contra a parede de pedra, e o monstro se chocou nela com um estrondo ensurdecedor que fez o salão inteiro tremer e espalhou fragmentos para todo lado. O inimigo, atordoado e mal conseguindo se manter consciente, soltou um rosnado rouco e quis saber que tipo de monstro estava diante dele e por que era absurdamente forte daquele jeito. Jamad respondeu com uma voz calma, quase assustadora, que ele era um troll selvagem, cruel por natureza e completamente imprevisível na forma como lutava e vivia. Mas Borgo ainda não conseguia aceitar aquilo, porque, para ele, a ideia de alguém dominar sua força de forma tão completa parecia impossível e completamente errada. Kang Seol ouviu seu protegido dizer que aquele mundo estava cheio de segredos escondidos, e era exatamente isso que o tornava tão empolgante, perigoso e digno de ser enfrentado de frente. Borgo gritou furioso, insistindo que a batalha estava longe de acabar, com a voz falhando de raiva enquanto se recusava a admitir a derrota. Ele exigiu que seu oponente calasse a boca de uma vez. Na mesma hora, o sistema informou que Borgo havia reativado o controle do tesouro. Mesmo assim, o chefe Troll enfrentou o ataque com uma resistência feroz e se recusou a deixar a pressão quebrá-lo. Dessa vez, o golpe de Borgo ficou ainda mais selvagem, porque ele despejou nele toda a sua loucura, desespero e orgulho que estava desmoronando, ativando o efeito mortal da onda. Kang Seol avisou seu guerreiro com uma voz afiada e urgente para tomar extremo cuidado, porque o próximo erro podia facilmente ser fatal. Naquele exato momento, Borgo já estava em movimento, avançando enquanto se preparava para soltar o que parecia ser o golpe final e esmagador da batalha. Ele atacou com sua arma poderosa, uma espada afiada e mortalmente precisa, mas o corpo de Jamad estava coberto por uma armadura de pedra, e o golpe não deixou nem o menor arranhão. Borgo ficou encarando em choque total, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ver, porque algo assim deveria ser impossível em qualquer padrão minimamente lógico. No instante seguinte, o chefe Troll se impulsionou do chão e lançou um contra-ataque brutal com força explosiva e timing perfeito. Borgo, com o resto da sua coragem desabando dentro dele, começou a implorar por misericórdia, chorando e arfando pesadamente enquanto o medo tomava conta dele por completo. Jamad pareceu quase satisfeito, porque enfim seu oponente tinha admitido, mesmo que só no fundo do coração, a verdade sobre a própria fraqueza e medo. Borgo murmurou em desespero que as mãos do inimigo eram monstruosamente enormes e que, não importava o que fizesse, ele simplesmente não conseguia superá-las. Em resposta, o chefe Troll disse friamente que aquilo não era realmente sobre mãos, mas sobre medo, porque o medo já tinha assumido o controle total sobre seu oponente. Um momento depois, a batalha acabou. O fantasma de Zizashan foi derrotado, e Jamad recebeu uma conquista junto com um título totalmente novo pela vitória. Recuperando o fôlego, o chefe Troll baixou o olhar para Borgo, que tinha desabado diante dele, e só então aceitou por completo que a vitória realmente era sua. Kang Seol pensou com profunda satisfação que havia um motivo para jamais ser considerado um dos melhores líderes que a tribo Stonefan já teve.
Ele concluiu que era exatamente por isso que um adversário daquele nível estava muito além do que um simples saqueador de ruínas deveria conseguir enfrentar sozinho. Um instante depois, o baú explodiu em um brilho intenso e ardente, inundando o salão inteiro com uma luz amarela forte que afastou a poeira e a escuridão. Kang Seol e Jamad se viraram imediatamente para ele, e naquele momento Kang Seol percebeu que uma recompensa realmente grandiosa finalmente tinha sido concedida a ele. O nível do herói subiu, seus pontos de atributo foram restaurados, e junto com isso vieram sua armadura limpa, um cobertor quente e o elmo de bronze quebrado como parte da recompensa. Todos esses itens apareceram diante de Kang Seol de uma só vez, organizados e prontos para obedecer ao seu comando, como se já o reconhecessem como seu novo dono. O jovem ficou sinceramente surpreso, porque aqueles eram todos itens que Borgo tinha usado, e ele nunca esperou conseguir os artefatos com tanta facilidade sem nenhuma maldição envolvida. Naquele momento, os olhos da escultura se acenderam com um brilho estranho, como se ela estivesse esperando exatamente por esse instante para dar uma explicação. Ela disse que Kang Seol tinha conseguido resistir à tentação dos tesouros, e só isso já provava que ele possuía uma força de vontade realmente firme e disciplinada. Kang Seol percebeu que a skill Rune Plunderer tinha sido ativada, o que significava que ele agora receberia uma recompensa adicional que o próprio Gilead já possuíra um dia. Aizen explicou que Kang Seol era como o aço mais resistente, inflexível e refinado através das dificuldades, e que ele carregava dentro de si o coração de um herói gelado. Depois de dizer isso, ela o incentivou a continuar seguindo em frente e trazer luz para este mundo, como se estivesse colocando uma última expectativa sobre seus ombros. A Blessing of the Mountain Fishes passou por uma mudança, evoluindo ainda mais e ganhando o poder de absorver energia divina. Jamad já tinha sido um chefe tribal que servia ao dragão da terra Tancred, então, só por instinto, ele tentou rejeitar a bênção de uma divindade desconhecida. Kang Seol pensou que, infelizmente, provavelmente teria que deixar o elmo no inventário por enquanto, embora ele ainda pudesse se mostrar útil mais para frente. A armadura de Borgo tinha permanecido intacta mesmo depois dos ataques ferozes de Jamad, e além disso, pertencia a uma classe de equipamento extremamente vantajosa. Em Pandia, cada peça de equipamento tinha seu próprio nível de qualidade, e desde o começo era possível encontrar não só equipamentos comuns, mas também itens especiais, raros e de nível tesouro. Os tesouros ficavam no nível mais alto, mas até eles eram divididos em categorias como relíquias, itens sagrados, itens excepcionais e outras variações parecidas de valor semelhante. Itens amaldiçoados pertenciam à classe das relíquias malignas e exigiam uma profissão especial ou uma purificação adequada para serem usados com segurança. A armadura de Borgo era uma delas, e foi por isso que Jamad não pôde usá-la. Kang Seol decidiu que a melhor solução seria dar a armadura para Karuna, um Moonlight Knight, e com essa escolha seu aliado ganharia uma proteção realmente excelente. O jovem herói pensou consigo mesmo que agora só restavam poucos artefatos que ele ainda podia chamar de realmente valiosos, pelo menos pelos seus padrões atuais. Os Blessed Mountain Fists, forjados com um material extremamente durável, foram aprimorados ainda mais e claramente se tornaram mais úteis do que antes. Eles ganharam dano adicional, aumento de atributos e até um efeito bônus prático que podia dar suporte aos aliados próximos durante a batalha. O garoto olhou seus títulos e percebeu que eles também tinham alcançado um nível bem impressionante, acompanhando a qualidade geral de todas as recompensas que ele tinha acabado de receber. Kang Seol ficou genuinamente satisfeito por ter confiado em seus instintos e esperado Borgo aparecer, porque no fim das contas tudo tinha saído quase tão bem quanto poderia. A essa altura, não havia mais nada para fazer. Então o jovem herói apertou o botão para encerrar a aventura e recebeu os pontos que tinha mais do que merecido. O sistema informou que seus dados pessoais permaneceriam ocultos e, ao mesmo tempo, mostrou que sua pontuação já tinha ultrapassado 500.000 pontos. Uma tabela de ranking dos melhores aventureiros apareceu na tela, e os espectadores que viram o resultado ficaram completamente chocados com o que estavam vendo. Agora, finalmente, era hora de descansar e relaxar em uma zona segura, em algum lugar tranquilo como a cidade de Kungori.
A cidade livre era famosa pela sua prosperidade e pelos moradores alegres, e era um lugar onde os aventureiros podiam descansar, treinar, se recuperar e se preparar para qualquer nova aventura que viesse pela frente. Kang Seol olhou para as janelas iluminadas dos apartamentos e percebeu em silêncio que os outros aventureiros já tinham terminado suas jornadas do dia e voltado para descansar em segurança. Ele continuou andando pela noite, com o corpo pesado de cansaço, já sonhando apenas em chegar ao quarto alugado e finalmente desabar na cama. No começo, Kang Seol não suspeitou de nada, mesmo com alguém escondido logo ali na esquina observando cada passo dele em silêncio. O homem desconhecido seguia com foco total, sem tirar por um segundo sequer o olhar curioso e cauteloso de Kang Seol enquanto ele avançava pela rua escura. Mas então a intuição de Kang Seol disparou de repente, e ele ficou imediatamente alerta, suspeitando que a pessoa que o observava podia ser algum representante enviado pela guilda. Ele se lembrou de que seus 4 companheiros tinham morrido, e era totalmente possível que a notícia daquele incidente já tivesse chegado aos escalões mais altos da guilda. Ainda assim, também existia a chance de que aquele observador não tivesse nada a ver com a guilda, e depois de pensar por um instante, Kang Seol decidiu agir na mesma hora. O estranho espiou com cuidado pela esquina, tentando entender para onde seu alvo tinha sumido de repente sem deixar rastro. Só que, por mais que forçasse a vista contra a escuridão da noite, ele não conseguia enxergar absolutamente nada à sua frente. Então, sem qualquer aviso, Kang Seol já estava bem ao lado dele, com a espada apontada na sua direção e controle total da situação antes mesmo que o homem pudesse reagir. O cara congelou em choque total e, por um momento, ficou tão abalado que tudo o que conseguiu soltar foram alguns sons quebrados e sem sentido. Kang Seol exigiu friamente saber por que estava sendo seguido e ainda disse que, se o homem se recusasse a falar, existiam outras formas de arrancar a verdade dele. Tremendo por inteiro, o observador soltou às pressas que sabia de tudo, como se aquela única frase desesperada pudesse salvá-lo. Kang Seol olhou para ele sem muita expressão e perguntou com indiferença o que exatamente ele dizia saber. O homem respondeu que sabia que Kang Seol era um hidden player, a única pessoa que tinha aparecido na cidade logo depois de a classificação geral mudar. Kang Seol achou que o homem não parecia ter mais intenções imediatas, mas mesmo assim perguntou por que estava sendo observado tão de perto, e o estranho admitiu que queria ajuda. Ele implorou para que pelo menos fosse ouvido, e assim os dois acabaram indo juntos para uma pequena taverna onde podiam conversar em particular. A primeira coisa que chamou a atenção de Kang Seol foi a estranha mão negra do homem, que claramente parecia diferente de uma maldição comum. À primeira vista, parecia quase que a carne tinha apodrecido, mas estava lisa e intacta demais para isso, como se a magia a tivesse remodelado em algo antinatural. Enquanto isso, seu novo conhecido continuava falando num ritmo acelerado, animado e quase desesperado sobre sua irmã mais velha e sua irmã mais nova, sem conseguir esconder o quanto aquilo pesava nele. Enquanto falava, o jovem abaixou os olhos, e uma tristeza profunda tomou conta do seu rosto de um jeito impossível de ignorar. Ele disse que sua irmã mais velha tinha morrido durante a segunda aventura deles juntos nas montanhas, e que até agora essa lembrança ainda o assombrava. Aquela aventura se chamava Five Friendly Brothers, e foi lá que ela caiu numa armadilha bem na beira de um penhasco. Ela lutou desesperadamente para sobreviver, mas simplesmente havia trolls demais, e no meio da luta ela perdeu o apoio e acabou ficando pendurada sobre o abismo. O irmão dela tentou com toda a força puxá-la de volta, com o rosto encharcado de suor enquanto o medo e o desespero o consumiam. Mas a irmã dele entendeu o quanto a situação já tinha se tornado sem saída, e implorou para que ele a soltasse, para que ele não morresse junto com ela. Com a voz se quebrando, Yemen mandou a irmã segurar mais firme, jurando várias e várias vezes que iria salvá-la custasse o que custasse. Mas Sebia já não estava mais ouvindo de verdade. No fim, ela apenas confessou o quanto amava o irmão, e sua voz carregava uma tristeza silenciosa e dilacerante. Depois de dizer aquelas últimas palavras, ela abriu a própria mão e caiu no abismo frio e impiedoso lá embaixo. O último pedido dela foi para que ele cuidasse de Noel, porque a irmã mais nova ficaria completamente sozinha depois da sua morte. A voz de Sebia, seus olhos e cada uma das suas últimas palavras ficaram gravados para sempre na memória do jovem.
Desde aquele dia, sua irmã mais velha aparecia para ele todas as noites em seus sonhos, implorando repetidas vezes para que ele a salvasse. Kang Seol se lembrou do nome daquela condição, conhecida como Unexpected Accident, pela qual Yemen não tinha recebido uma maldição, mas sim uma característica rara chamada Ghostly Hand. No entanto, mesmo que ele de algum jeito fosse libertado da influência do espírito, a própria mão já estava completamente sob o controle do fantasma e não podia mais ser usada direito. Mesmo assim, se essa influência fosse suprimida com sucesso, Yemen seria capaz de obter uma quantidade absurda de poder a partir dela. Então Kang Seol perguntou qual era o pedido de fato, e logo ouviu que toda a questão girava em torno da irmã mais nova do homem. Ela tinha entrado numa guilda, mas depois da morte de Seb a relação entre os irmãos tinha ficado distante e fria, o que o afligia profundamente, então Kang Seol perguntou em qual guilda ela tinha entrado. Yemen explicou que ela se chamava Justice Guild e acrescentou que Kang Seol provavelmente já tinha ouvido esse nome pelo menos uma vez antes. A guilda tinha sido criada durante a primeira fase da pausa, atraindo pessoas com rumores de que um dos aventureiros do topo fazia parte dela, embora o apelido fosse mantido em segredo, o que deixava a história suspeita. No entanto, a guilda tinha de fato sido criada por ordens do governo e, segundo ele, os oponentes eram mortos enquanto os fugitivos eram entregues à força para a infame organização aliada. Kang Seol ouviu aquilo com um ceticismo bem visível, mas Yemen insistiu que nada daquilo era boato ou fofoca, e sim a pura e feia verdade. Ele disse que aquilo era informação secreta confirmada pela própria irmã mais nova, o que significava que Noel estava realmente em perigo mortal. Kang Seol pensou por um momento antes de dizer que, mesmo que cada palavra fosse verdade, ainda assim não via motivo pessoal para se envolver. Yemen congelou onde estava sentado, e seus olhos se encheram de dor porque ele não conseguia entender de imediato por que tinha sido rejeitado com tanta frieza. Em resposta, Kang Seol explicou com calma que ele não era nenhum juiz da justiça, e que cada pessoa naquele mundo carregava seus próprios fardos. Ele acrescentou que não tinha intenção de perder tempo com os problemas dos outros se esses problemas não tivessem nada a ver com seus próprios objetivos. O desespero tomou conta de Yemen na mesma hora, porque ele não conseguia acreditar que alguém tão poderoso recusaria um pedido de ajuda tão importante. Uma sensação profunda de impotência tomou conta dele, porque Kang Seol claramente possuía uma força enorme e pontos mais do que suficientes para esmagar quase qualquer oponente com facilidade. Kang Seol se levantou de seu lugar e, depois de um breve momento pensando, se virou para falar com seu companheiro uma última vez. Ele explicou que não tinha ficado mais forte para salvar pessoas que se escondiam atrás dos outros, e disse a Yemen que esse era um problema que ele mesmo precisava enfrentar. Isso era algo que Yemen precisava fazer com as próprias mãos se realmente quisesse salvar a irmã, e tentar colocar esse peso nas costas de Kang Seol seria a escolha errada desde o começo. Com isso, o jovem se levantou e foi embora, deixando o aventureiro azarado ali parado, de cabeça baixa, atordoado e completamente perdido. Mas, pouco antes de sair de vez, Kang Seol parou por um breve instante e falou de novo, dessa vez mencionando a estranha mão do seu novo conhecido. Ele disse que não acreditava que aquela mão fosse realmente amaldiçoada e aconselhou o rapaz a largar a culpa, porque só assim ele teria alguma chance real de salvar a irmã. Depois de dizer essas últimas palavras, Kang Seol deixou claro que a conversa tinha acabado, e Yemen só pôde ficar olhando para ele em silêncio, ainda sem conseguir entender nada. Os espectadores perceberam na hora que Solman parecia ter um coração de gelo, e logo se dividiram em dois lados, alguns defendendo sua atitude, enquanto outros o condenavam por isso. Kang Seol acreditava que nunca sobreviveria naquele mundo se tentasse ajudar toda pessoa que cruzasse seu caminho, porque coisa demais podia dar errado, e seu tempo era valioso demais. Mesmo assim, ele também entendia que, se conseguisse resolver o mistério por trás da Ghostly Hand, as coisas ficariam muito mais fáceis para ele depois. Mais do que isso, ele tinha certeza de que um poder tão estranho acabaria sendo útil no futuro, e esse pensamento ficou firme na mente dele em vez de desaparecer. Depois de pensar bastante, Kang Seol finalmente decidiu que talvez realmente fizesse sentido se envolver nesse assunto. Afinal, se uma pessoa é realmente capaz de mudar, então ela não pode simplesmente se afundar para sempre na própria impotência. Com essa conclusão em mente,
o herói foi direto para a Guilda da Informação. Lá, disseram a ele que tinham uma grande quantidade de informações sobre a Justice Guild, mas Kang Seol deixou claro que só tinha interesse nas partes feias e negativas. O jovem herói pagou 150 moedas de ouro por essa informação e, enquanto fazia isso, torceu em silêncio para que os aventureiros comuns nem sequer suspeitassem que uma organização dessas existia nas sombras. Ninguém imaginaria à primeira vista que a Guilda da Informação estava escondida dentro do velho prédio de uma taverna desgastada. Kang Seol pegou o pergaminho que lhe entregaram, começou a ler com atenção e logo confirmou que tudo que Yemen tinha contado era verdade. Na verdade, depois de analisar o pergaminho com mais cuidado, o herói percebeu que alguns detalhes até tinham sido suavizados em comparação com o quão brutal a situação real era de verdade. Tudo era muito pior do que ele esperava e, enquanto lia, o jovem de repente notou uma menção à Guilda dos Ladrões entre os registros. Ele se perguntou se era a mesma Guilda dos Ladrões de reputação podre que já tinha ouvido falar antes e decidiu verificar na mesma hora. Então Kang Seol pediu ao gerente também as informações mais negativas que eles tinham sobre aquela guilda. Esse segundo pergaminho custou mais 100 moedas de ouro e, sem perder tempo, o jovem mergulhou no estudo dele também. Uma pergunta totalmente razoável surgiu na mente dele sobre por que coisas assim estavam sendo ignoradas, mas o gerente respondeu de forma seca que a resposta custaria mais 10 moedas. O jovem herói pagou sem reclamar e então ouviu que nada era sabido com certeza, e que a única vez confirmada em que a Guilda dos Ladrões tinha agido abertamente foi em ligação com o assassinato de um morador da cidade. Kang Seol comentou, pensativo, que parecia que todo mundo naquele lugar conhecia a verdade, mas escolhia ficar calado, só que a resposta que recebeu foi que eles tinham suas próprias regras, a informação não era confiável e, se ele quisesse, podia simplesmente pegar seu dinheiro de volta. O herói pegou o maço de papéis, segurou sobre a chama da vela e, enquanto via tudo queimar, disse calmamente que entendia perfeitamente as regras deles. Então ele acrescentou que havia outro assunto no qual estava interessado e que eles precisariam vigiar certo homem por cerca de uma semana. Ele pediu que relatassem qualquer informação descoberta sobre essa pessoa, por menor ou mais insignificante que parecesse. Eles concordaram em realizar o trabalho, embora obviamente não de graça, e fixaram o preço da vigilância em 20 moedas de ouro. A partir daquele momento, o alvo seria observado o tempo todo, até enquanto dormisse, e não haveria jeito fácil de escapar de uma vigilância tão próxima e secreta. Enquanto isso, Kang Seol seguiu para o centro de treinamento de magia negra, e o guarda de lá percebeu imediatamente que ele tinha voltado mais uma vez. Eles perguntaram que tipo de assunto o tinha trazido de volta daquela vez, claramente curiosos para saber o que ele queria agora. Kang Seol viu várias opções disponíveis aparecerem pelo sistema e, para sua surpresa, percebeu que um quinto item, que antes estava bloqueado, agora finalmente podia ser acessado. O herói queria encontrar o Invocador das Sombras, mas foi informado de que essa informação estava desatualizada, porque o contato com Shao tinha sido perdido depois da partida dele, e era óbvio que algo tinha dado errado. O jovem decidiu que ainda não fazia sentido assumir a missão escondida por trás daquela quinta opção, já que ainda faltavam 6 aventuras até o episódio do Inignimente, e não havia motivo para se apressar sem necessidade. O sistema imediatamente apresentou a ele várias respostas possíveis para dar ao guardião daquele lugar, como se estivesse esperando para ver qual caminho ele escolheria. Kang Seol pensou que sempre poderia encerrar esse episódio depois se adiasse a missão por enquanto e, em vez disso, se ofereceu para trazer notícias sobre Shao. O guarda respondeu com alegria evidente, dizendo que uma ajuda dessas vinda do herói seria um gesto realmente gentil e muito bem-vindo. E assim começou a aventura do Invocador Desaparecido, uma missão focada em encontrar rastros de Shao e Novi, os Invocadores das Sombras. Depois disso, o jovem explicou que precisava melhorar suas habilidades, e deixaram que ele passasse. Embora a chance repentina de usar aquela quinta opção tenha desviado sua atenção por um instante do motivo original que o tinha levado até ali, Kang Seol agora tinha 4 pontos de habilidade disponíveis, e a decisão mais sensata de longe era fortalecer sua habilidade principal, o poder de invocar sombras. Um momento depois, ele melhorou suas habilidades com sucesso e aumentou seus atributos, sentindo a diferença claramente quase na mesma hora.
Agora o jovem herói conseguia invocar Karuna e Jamada ao mesmo tempo, e cada uma de suas sombras agora carregava o poder de uma legião inteira sozinha. Então o garoto se lembrou das palavras de Yaan sobre sua força e a quantidade absurda de pontos que possuía, e esse pensamento ficou na cabeça dele. Por alguns instantes de silêncio, Kang Seol ficou ali perdido em pensamentos, mas no fim tomou uma decisão firme. Não restava mais nada importante para ele fazer em Kungori, porque agora só sobravam aventuras de recompensa baixa naquele lugar. Naquele mesmo momento, membros de uma das guildas estavam reunidos dentro de um bar, falando em vozes sombrias enquanto discutiam seus companheiros caídos. Um deles disse ao chefe que a guilda dos saqueadores era responsável por tudo, e que eles tinham perdido 4 pessoas por causa de um único jovem. Poshinari perguntou qual era o nome desse jovem, e disseram a ele que as pessoas o chamavam de Soma. O líder já conhecia aquele jovem de aparência tranquila, mas também entendia que esse garoto estava longe de ser simples. 4 pessoas tinham ido com ele, e todas as 4 acabaram mortas. Quando um dos homens sugeriu matar Soma de uma vez, Passinari disse que por enquanto eles deviam apenas observá-lo e evitar fazer qualquer coisa precipitada. Era extremamente importante definir as prioridades primeiro. De qualquer forma, ele acabaria morrendo cedo ou tarde, a única pergunta de verdade era como. Mas, por enquanto trabalhavam junto com a Justice Guild, eles não podiam matá-lo abertamente. Então um dos companheiros dele apontou que os aventureiros daquela guilda pareciam suspeitos desde o começo e perguntou se realmente valia a pena se envolver com eles. O líder disse que, na superfície, eles só trocavam informações enquanto fingiam nem se conhecer, escondendo essa relação por trás de uma mentira conveniente. Shoujo Mongtai, o chefe da Justice, era fraco demais para manter controle de verdade sobre as pessoas dentro da própria guilda. Por causa disso, os homens que fingiam ser apenas assistentes estavam se preparando para tomar a guilda para si e espalhar sua influência por toda a Kungori. Depois de dizer isso, um sorriso malicioso e profundamente satisfeito se espalhou pelo rosto do líder. Nesse mundo distorcido, tudo tinha ficado tão conveniente para gente como ele que, mesmo se alguém fosse morto no meio da rua, ninguém interferiria, a não ser que o caso tocasse diretamente na autoridade. Quando as leis de verdade desaparecem e a ordem desmorona, a força bruta sempre entra no lugar delas, mandando onde a justiça já não consegue mais. De repente, um dos aventureiros entrou correndo na sala e chamou o chefe com a voz alta e trêmula, claramente alarmado com o que tinha acabado de ver. O homem relatou às pressas que a Justice Guild, liderada por Jung Von Sheol, aparentemente estava tentando usar eles para os próprios interesses. No começo, o chefe nem conseguiu entender do que o homem estava falando, porque o relatório todo soava estranho, caótico e quase absurdo. Eles explicaram rapidamente que um cara com cara de maluco tinha invadido o lugar sozinho e parecia completamente decidido, como alguém que já tinha jogado bom senso fora. Mesmo quando outros aventureiros tentaram pará-lo, o estranho continuou avançando sem hesitar, como se tivesse enlouquecido de vez ou simplesmente não se importasse mais com o que fosse acontecer com ele. O jovem gritava que estava procurando sua irmã, Noel, e exigia saber onde ela estava, sem recuar nem por um segundo. Naquele momento, a estranha mão de Yemen foi ativada de repente, através dela, ele ouviu a voz da sua irmã mais velha morta com a mesma clareza de alguém que estivesse ao lado dele. A garota chamou o nome dele em desespero e implorou para que ele a salvasse, e esse pedido atravessou Yemen com força dolorosa. Yemen sentiu a presença de um ser fantasmagórico surgindo atrás dele, envolto numa energia mágica sinistra que fez o lugar inteiro gelar. No segundo seguinte, um golpe esmagador acertou Yemen com tanta força que ele mal conseguiu continuar em pé. Mesmo assim, o jovem forçou o corpo a se levantar de novo e declarou que não se importava se aquilo era uma maldição ou não, mesmo que seu braço continuasse sendo algo que ele não conseguia usar por completo. Ele tinha ido até aquele lugar para resgatar a irmã daquele covil imundo, e não havia a menor chance de recuar agora depois de ter chegado tão longe. Então, do nada, Yemen ouviu uma voz familiar e virou a cabeça na direção do som por puro instinto. Noel vinha correndo na direção dele, sem fôlego e abalada, chocada com o reencontro e desesperada para chegar logo até o irmão.
Mas naquele exato momento, Jung von Schiol entrou no caminho e rosnou que a garota tinha se tornado muito mais problemática do que valia. Jung von Schiol afirmou friamente que ninguém podia simplesmente anunciar que estava saindo da guilda, porque num mundo como aquele, as coisas nunca eram tão simples. Noel respondeu com firmeza que sairia imediatamente e disse que realmente não entendia por que alguém estava tentando transformar aquilo num problema. O líder da guilda respondeu que eles jamais poderiam deixar ir embora alguém que sabia demais e que agora tinha decidido sair por conta própria. O homem avisou todos os presentes para não repetirem o que tinham ouvido e depois acrescentou que Noel era obrigado a pagar de volta os recursos, o esforço e o tempo que a guilda tinha investido nela. Segundo ele, a dívida já tinha chegado a 5.000 moedas de ouro, e a jovem sinceramente não conseguia entender por que estavam mandando ela pagar uma quantia tão monstruosa. Jung von Schiol explicou sem a menor vergonha que a guilda existia para gerar lucro, então todo membro era obrigado a devolver tudo que já tinha recebido dela. Ele ordenou que pegassem os dois irmãos imediatamente, e Noel gritou com a voz falhando que aquele canalha vinha enganando todo mundo desde o começo, e que queria usar ela para depois vendê-la. Noel finalmente percebeu que nunca tinha existido jogador top escondido nenhum, e que todas aquelas promessas de proteger os fracos não passavam de mentiras. Então caiu a ficha de repente, essas pessoas sabiam de tudo desde o início e só estavam fingindo o tempo inteiro. Shoujo Mongtai comentou que, para sobreviver, as pessoas eram capazes de fazer coisas muito piores do que mentir, porque o mundo já tinha se tornado cruel demais para ser consertado. Yemen se virou para a irmã e prometeu que eles dariam um jeito de sair daquele pesadelo e que, no fim, tudo ficaria bem. Mas, no instante seguinte, um golpe esmagador despencou sobre ele de cima com uma força brutal. Noel chamou pelo irmão, confusa e apavorada, mas ele não conseguiu se manter em pé e caiu pesadamente no chão. O líder imediatamente deu a ordem para pegarem Yemen e acabarem com ele ali mesmo, sem deixar a menor chance de ele sair vivo. Yemen estava caído no chão, completamente atordoado, abalado demais para se levantar e machucado demais para oferecer resistência de verdade. Naquele mesmo instante, Noel sentiu alguém agarrar seu braço com tanta força que parecia quase a própria morte prendendo ela. Shoujo Mongtai mandou a jovem se acalmar, falando como se ainda estivesse sendo generoso e misericordioso com ela. A garota exigiu que a soltassem e mal conseguia segurar as lágrimas, mas o canalha não amoleceu nem um pouco e, em vez disso, deu um tapa com toda a força no rosto dela. Enquanto isso, Yemen continuava levando golpe atrás de golpe e ainda tentava se proteger, levantando o braço com dor numa tentativa desesperada de defender o próprio corpo. Ele estendeu a mão em direção à arma que tinha caído a poucos centímetros dele, alcançando ela como se fosse sua última chance de salvação. No momento em que seus dedos finalmente tocaram a espada, a habilidade especial da sua Phantom Hand desperta foi ativada instantaneamente sem aviso. Yemen saltou de volta para ficar em pé e desferiu um golpe esmagador com tudo que ainda lhe restava, colocando toda a sua dor, raiva e desespero naquele ataque. No segundo seguinte, a Phantom Hand começou a evoluir em alta velocidade, cortando o ar com uma força feroz toda vez que se movia. A mão negra permitia que o herói se movesse em arrancadas repentinas, acelerando seu corpo bruscamente por curtas distâncias e reduzindo o tempo necessário para ele se adaptar a movimentos desconhecidos. Shoujo Mongtai gritou furioso com seus subordinados, chamando todos de lixo inútil, e mandou que informassem isso aos saqueadores imediatamente. Noel, chocada com tudo o que estava acontecendo diante dos seus olhos, chamou pelo irmão com a voz tremendo de medo e de uma esperança frágil. O jovem apertou mais firme a arma enquanto correntes mágicas giravam ao redor dele, e os inimigos avançavam soltando gritos altos e imprudentes. Ele puxou o ar fundo, ouviu o pedido desesperado de socorro da irmã e sentiu uma raiva feroz e avassaladora se acender bem no centro do peito. Então o fantasma da sua irmã mais velha apareceu diante dele, com os olhos cheios de uma fé sem limites, como se acreditasse sem a menor dúvida que ele ainda podia salvar Noel. O momento terrível em que sua irmã caiu do penhasco, aquela lembrança que o assombrava noite após noite, passou pela mente dele mais uma vez com uma clareza brutal. Yemen ficou encarando em silêncio a imagem fantasmagórica da jovem, sem tirar os olhos dela, e por vários momentos tensos, ele não disse nada.
An Yuilmeon finalmente ouviu o pedido dela para proteger Noel mais uma vez, e no mesmo instante, sua irmãzinha correu em pânico na direção dele, seus passos pequenos cheios de medo e confiança. O garoto cerrou os dentes com tanta força que parecia que poderiam se partir, depois forçou os últimos fragmentos de força que ainda restavam no seu corpo cansado e exausto. Só então ele percebeu por que as palavras dela nunca tinham realmente chegado até ele antes. Sua culpa havia sido pesada demais, alta demais, afogando tudo ao redor. E naquele momento doloroso de clareza, ele entendeu que sua mão nunca tinha sido amaldiçoada de verdade. Ela tinha se tornado assim porque ele escolheu cumprir o último pedido dela. Então, o jovem herói se colocou à frente da irmã sem hesitar, protegendo-a com seu próprio corpo, e com uma voz baixa e perigosa declarou que quem se aproximasse dela morreria ali mesmo. Naquele momento, Jando ouviu alguém chamá-lo. Com uma expressão irritada e franzindo a testa, ele se virou na direção de onde a voz vinha, confuso com a interrupção repentina. Alguém lhe disse que provavelmente precisariam de ajuda para lidar com aquilo, mas o líder respondeu com um tom frio e desdenhoso que já era tarde demais para se importar com um inseto patético ou perder tempo limpando uma bagunça tão pequena. Baek Sang-ju apertou os olhos e observou a Yuilmeon mais cuidadosamente, depois perguntou se aquele bastardinho com aparência de miserável realmente era o alvo que eles estavam procurando o tempo todo. Mas, no segundo seguinte, ele riu desdenhosamente e acrescentou que aquele cara claramente não era Kang Seol, e definitivamente não era o verdadeiro alvo no topo da lista deles. Logo depois de dizer isso, o criminoso avançou com total confiança e partiu para cima de Yuilmeon, enquanto o jovem se preparava, reunindo forças para bloquear o ataque com a espada. Baek Sang-ju rapidamente julgou que as habilidades de Yuilmeon eram medianas, no máximo, então não havia como aquele garoto exausto ser o verdadeiro inimigo perigoso que eles esperavam. O líder então ativou sua técnica Iron Fist, se movendo como um macaco ágil, e combinou tudo isso com uma habilidade afiada para acertar precisamente os pontos mais fracos do inimigo. An Yuilmeon, já no limite e mal conseguindo se manter em pé, lutava desesperadamente apenas para bloquear e sobreviver ao bombardeio implacável de golpes brutais vindo em sua direção. Logo, o jovem perdeu completamente a noção de direção, e naquele breve momento de abertura, as mãos de seu oponente se lançaram com uma velocidade aterradora, não deixando espaço algum para se esquivar ou se recuperar. Com uma força monstruosa, Baek Sang-ju jogou a Yuilmeon no chão e apertou sua cabeça com uma força esmagadora, como se estivesse preso em um torno de ferro. Engasgando com dor e raiva, o jovem olhou para cima e exigiu saber por que alguém tão forte escolheria viver machucando pessoas mais fracas e fazendo os outros sofrerem. O líder soltou uma risada zombeteira e disse que quase parecia que ele estava sendo chamado de bandido, embora ele não se visse dessa forma. An Yuilmeon respondeu com firmeza que sim, ele era exatamente isso. Mas Baek Sang-ju apenas riu mais e perguntou o que exatamente havia de errado nisso. Então ele virou os olhos para Noel, que já estava sendo contida por vários bandidos, e comentou com calma assustadora que, no mundo em que viviam agora, ideias como o bem e o mal não significavam mais nada, e que apenas o poder ainda tinha valor. O criminoso continuou dizendo, com total confiança, que a verdade sempre pertenceria ao lado mais forte, porque, no final, essa era a única lei que rege este mundo e tudo dentro dele. Com essas palavras, An Yuilmeon apertou ainda mais sua arma, e uma poderosa onda de energia mágica brilhou ao longo da lâmina de sua espada. Imerso em total desespero, o jovem reuniu o pouco que ainda tinha e se lançou em um ataque feroz, arriscando tudo em um último esforço contra seu oponente. No entanto, Baek Sang-ju calmamente bloqueou o golpe como se já estivesse esperando por ele, e então disse quase casualmente que tinha visto essa tentativa desesperada desde o começo. Então, sem esforço visível, ele quebrou a espada de Yuilmeon em 2 pedaços. O jovem ficou em choque, incapaz de acreditar no que estava vendo bem na sua frente. Naquele instante, o jovem sentiu a fria verdade se abater sobre ele. O fim estava se aproximando, e nesse ponto, parecia que apenas um milagre poderia salvá-lo. A tensão na sala chegou ao seu limite absoluto, e então, de repente, o caos foi interrompido pelo som agudo de alguém batendo na porta. Baek Sang-ju torceu o rosto em irritação, se virou para a entrada e exigiu,
com raiva, saber quem ousava interrompê-los em um momento como aquele. Os outros bandidos também ficaram inquietos, murmurando entre si que alguém devia ter ouvido o barulho e vindo ver o que estava acontecendo lá dentro. Kang Seol estava parado do lado de fora da porta, exigindo que a abrissem imediatamente e declarando de forma direta que já sabia exatamente o que estava acontecendo ali dentro. Jando coçou a parte de trás da cabeça, visivelmente irritado, claramente incomodado que mais um problema tivesse surgido no pior momento possível. Certos de que toda essa bagunça tinha começado por causa daquela maldita garota, decidiram deixar o cara entrar primeiro, e então pegariam ele no momento em que passasse pela porta para que não houvesse chance de ele escapar. Naquele momento, An Yu-Mion estava mal consciente, agarrando-se ao último fio de resistência quando de repente ouviu alguém perguntar, com uma voz calma, como ele estava se segurando. Então Kang Seol entrou na sala com uma calma surpreendente, e sua entrada silenciosa por si só foi o suficiente para chocar todas as pessoas ali presentes. Kang Seol olhou diretamente para Yu-Mion e perguntou, quase levemente, se ele realmente tinha conseguido esquecê-lo tão rapidamente depois de tão pouco tempo. Com uma voz fraca e tensa, o jovem respondeu que Kang Seol tinha decidido vir depois de tudo e ajudá-lo no final. Kang Seol respondeu que ajudar não era a única razão pela qual ele estava ali, porque ainda tinha alguns assuntos inacabados para resolver. Além disso, ele queria ver por si mesmo o que tinha acontecido naquele lugar, e enquanto falava, cuidadosamente varreu os olhos pelos inimigos na sala. An Yu-Mion disse que seguiu as palavras de Kang Seol e realmente acreditava na justiça que ele falava, segurando essa crença até agora. Então Kang Seol respondeu de forma direta, dizendo que ele não tinha ficado mais forte apenas para salvar pessoas que só sabiam se esconder atrás dos outros. An Yu-Mion disse que realmente tentou, que lutou com tudo que tinha e fez tudo o que pôde, mas no final, com o desespero estampado no rosto, admitiu que simplesmente não conseguia mais aguentar. Kang Seol abaixou a cabeça por um momento e disse suavemente que agora ele entendia. Só pelo tom de voz dele, estava claro que ele já tinha entendido tudo o que tinha acontecido ali. Ele então se virou para os bandidos e declarou, com uma voz que não permitia argumentos, que ele levaria aqueles dois com ele, e que isso era o fim. Jando mal conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Para ele, isso era apenas mais um lunático falando alto sem ter a menor ideia de quem ele estava enfrentando. Naquele momento, Baek Sang-gil se juntou e com um sorriso comentou que, na verdade, já fazia um bom tempo que ele sonhava em encontrar Kang Seol cara a cara. Ele então acrescentou que dois homens chamados Baek Sang-gil e seu Jinchao provavelmente já tinham sido mortos por Kang Seol, jogando a acusação como se fosse um fato já resolvido. No entanto, Kang Seol imediatamente negou e disse que aquilo era totalmente falso, deixando claro que nada daquilo tinha acontecido. Ainda assim, Baek Sang-gil respondeu friamente que, seja verdade ou não, isso não fazia diferença, porque esse cara ia morrer ali mesmo. Kang Seol respondeu que, se o homem finalmente tivesse terminado de falar, ele gostaria de fazer uma única pergunta a todos ali presentes antes que qualquer coisa acontecesse. Ele olhou ao redor da sala e disse que todos ali certamente sabiam muito bem o tipo de lugar em que tinham entrado, mas que alguns deles ainda poderiam se arrepender do erro que cometeram naquela noite. Jando perguntou pensativamente sobre qual erro Kang Seol estava falando, já que, do ponto de vista dele, tudo tinha sido planejado de forma bem clara desde o começo. O jovem herói respondeu que, se isso fosse realmente o caso, parecia que ninguém naquela sala tinha intenção de mudar ou voltar atrás agora. O líder da guilda imediatamente mandou seus homens acabarem com esse bastardo arrogante na mesma hora, porque sua paciência finalmente estourou por causa da atitude de Kang Seol. Baek Sang-gil assumiu sua postura e preparou seus punhos pesados sem hesitar, totalmente convencido de que o homem diante dele já estava praticamente morto.